Olá! Meu nome é Tássio Reis Eu sou o Lucas Souza. e esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais episódios do Pedradas. Também estamos no YouTube e no Instagram. Lucas, pedi a galera mais uma vez um incentivo. Como é que você incentiva a gente, Lucas? É dando dinheiro? Jogando dinheiro na nossa cara? Botando dinheiro no nosso biquíni? Seria viável também, mas a gente está aqui num mundo virtual, então a gente só pede likes nos nossos vídeos e nas nossas postagens, né? Ah, não custa seguir a página também, né? Custa Pois é. aí seguir esse Spotifyzinho nosso, Geologia Geral, maravilhoso? Não custa, é incrível. Mas, Lucas, deixa eu te contar uma história engraçada, cara. Eu tava andando aqui pelas ruas da minha cidade. Minha cidade é uma cidade que respeita a arte urbana, né? Então, tem muita pichação, tem muito grafite, umas coisas assim, muito da hora. E aí, eu tava passando pela parede de uma loja de material de construção aqui, e na parede tinha uma piroquinha voadora, né? Aquelas piroquinhas com asa, não sei se você tá familiarizado. Conheço. Já vi algumas dessas artes milenares aí nas paredes, tanto de Salvador quanto na cidade que eu moro aqui também. Pronto, perfeito. Tinha isso, uma piroquinha voadora maravilhosa. Tinha uma navezinha espacial. E embaixo tinha terraformação de outros planetas. Aí eu fiquei intrigado. O que será que é terraformação de outros planetas? Será que você sabe o que é, Lucas? Podemos comentar um pouquinho. A gente já pode começar a dizer que tem nada a ver com a piroquinha voadora em outros planetas. Parece que entenderam errado a mensagem, né? Ou estão imaginando alguma coisa diferente. Mas pela etimologia da palavra, a terraformação seria a gente tentar chegar em outros planetas e transformar eles em o mais próximo possível do ambiente que a gente tem aqui na Terra, tanto em composição atmosférica, como em algumas outras situações em termos de pressão, temperatura, para que seja habitável para os seres humanos. Seria uma espécie aí de plano B para que a gente conseguisse morar em outros planetas que hoje não são habitáveis. Alguns dos que já foram estipulados para esse tipo de coisa são os mais próximos da gente aqui, que é Vênus e Marte. A partir ali da nossa orientação do Sol, na ordem a gente tem Mercúrio, Vênus, a Terra e depois Marte, os planetas rochosos, né? Então, como a gente está aí no meio entre os dois, a ideia seria que a gente conseguisse modificar as condições deles o suficiente para que seja habitável para os seres humanos como a gente tem hoje o planeta Terra. Cara, mas Vênus é mais quente do que Salvador? É um pouquinho de nada. Puta, tô de boa. Eu quero meu lugar em Marte, viu? Quero meu lugar em Marte. Já pedi aqui primeirinho, viu? Vênus ele tem a temperatura na casa de 600 e poucos graus Celsius na superfície. Nossa! Haja ar-condicionado, hein, parceiro? Pois é. Meu Deus do céu. Mas quando a gente fala de terraformação, é um fenômeno assim que acontece de forma natural, por exemplo, do Sol ir esfriando e Vênus se tornar mais fresquinha, ou do solo ir juntando os componentes necessários para a criação de vida, ou pelo menos para sustentação da vida, né, para ser possível agricultura, enfim. Ou é um fenômeno artificial que necessariamente nós temos que intervir no planeta para criar as condições de vida ideal? Então, o plano, na realidade, atualmente, essas ideias, né, seriam a gente fazer de forma artificial. Se deixar evoluir livremente, possivelmente Vênus um dia atinja o estágio da Terra, apesar que é meio complicado a gente imaginar isso, porque na realidade o Sol ele vai ter um momento de expansão, né? À medida que ele está gastando o combustível interno dele, ele vai modificar a queima de combustível e ele vai aumentar de tamanho, e isso engoliria Mercúrio e Vênus com certeza, possivelmente a Terra. Então talvez Vênus não consiga resfriar o suficiente para atingir o estágio que a Terra é hoje. Mas a ideia é que a gente consiga realizar esses processos de terraformação
em algum planeta, para quando a gente finalizar de destruir completamente a Terra, a gente ter para onde fugir, né? A gente ter ali condições em outros locais para que a população continue, para que a espécie continue em outros locais. Então, a ideia seria fazer isso de um modo artificial, e isso envolve várias possibilidades e vários processos a serem realizados para que a gente consiga modificar detalhes específicos, tanto causar uma redução de temperatura, quanto um aumento de CO2, uma atmosfera mais rica em nitrogênio e oxigênio, para que possa ter respiração. Então, a gente causar todas essas modificações ali no planeta seria uma coisa muito complexa, que se for realizada por equipamentos nossos hoje, a gente precisaria gerar mais energia do que o planeta hoje tem condição de gerar. Então, atualmente, nem com a nossa tecnologia a gente conseguiria. Então, até dentro dos projetos tem essa problemática de como é que isso seria feito. Entendi. Mas já se tem algum estudo, alguma teoria, pelo menos, de como seria possível fazer essas transformações até dentro da atmosfera, né? Eu imagino que como são atmosferas muito menos densas, assim, né? Dê muito trabalho de fazer essa conversão gasosa e... Enfim, tem alguma teoria de como seria possível que a gente fizesse essa terraformação, de como seria possível que a gente intervisse tanto no solo quanto na atmosfera desses outros planetas? Tem, e é justamente esses detalhes é que são os mais complexos para serem resolvidos, né? Vênus, por exemplo, tem algumas evidências de que tenham rochas ricas em CO2, então seria um caso de você tentar fazer as rochas liberarem esse CO2 para que tenha pelo menos um efeito estufa ali, e com o tempo isso evolua para geração ali, uma modificação da atmosfera. Então teria uma forma da gente bombardear o planeta para que haja a liberação desse CO2 ali das camadas mais internas das rochas do planeta e desencadeie essa evolução para que tenha uma atmosfera. Outras formas seriam recobrir o planeta inteiro com um plástico para tentar aumentar a temperatura, derreter algumas camadas de gelo que tenham, estimular o planeta a evoluir, mas obviamente a gente não conseguiria cobrir o planeta inteiro com a lona para conseguir fazer isso, apesar que o planeta Terra está sobrando plástico aí, né? Se a gente pudesse bombardear ele lá e ver o que é que vira lá na superfície de outros planetas, seria uma saída viável para a quantidade que a gente tem hoje. As tartaruguinhas agradecem, né? Possibilidades envolvem também começar a direcionar meteoritos para que eles sigam rota para colisão com esses planetas. Isso causaria não só os impactos, a liberação de muito desse material mais interno, como seria um aumento de temperatura local ali. E os meteoritos, geralmente, eles têm uma composição, às vezes, rica em conteúdos gasosos, outros são blocos de gelo mesmo, que estão ali flutuando no universo. Então, ao jogar eles na superfície contra esses planetas seria uma forma de estimular a presença de água, que seria o principal vetor aí, a permissão de vida, né, e redução de temperatura. É importante também destacar que todos esses processos, além de ser um gasto energético absurdo, que a gente não tem hoje, essa produção toda de energia para conseguir fazer isso, envolvem também um longo período para que o outro planeta consiga se desenvolver. Então, seria coisa de 200 anos da coisa mais rápida possível. Então, fica, na verdade, aí a reflexão de que a gente está pensando nessa alternativa, mas, na realidade, o mais fácil, o mais simples seria a gente remediar o que a gente está vivendo hoje, né? Ao invés de tentar viabilizar um outro. Se sua casa está com uma janela meio torta, você não começa a construir uma outra, né? Você começa a ajeitar a janela, ao invés de ficar deixando deteriorar, virar parede caindo, depois telhado, depois tudo. E aí depois você pode não conseguir construir uma nova e a sua ainda desabar, e aí você fica sem nada. Nossa, agora eu fiquei triste, hein? Vou virar um sem teto. Agora eu fiquei bem triste aqui, porque do jeito que tá indo, meu amigo, não tô botando muita fé nesses pedreiros e marceneiros não, viu? O pessoal da marcenaria aí tá passando aperto. Mas, Lucas, quando você coloca essas questões assim, né, da dificuldade da gente se mexer e ir para um outro planeta,
volta e meia a gente vê na mídia, né, algum telescópio ou alguma coisa assim que chega a ver um planeta com condições similares às da Terra já, né? Água líquida, uma temperatura amena, enfim, possibilidade de, inclusive, haver vida no nosso conceito de vida, pelo menos, nesses outros planetas. Não é mais fácil a gente fazer essa mudança de repente? Pega um planeta pertinho assim, a uns 500 anos-luz, passa tipo Battlestar Galactica, 500 anos viajando aí dentro de uma navezinha maravilhosa, se bem que acaba dando ruim, né? Às vezes dá problema da mesma forma, né? Né, acaba dando ruim viajar 500 anos pelo espaço, eu imagino. Mas será que não é mais fácil a gente achar um planeta desses do que a gente construir uma condição adequada em um planeta mais inóspito, como os que a gente tem aqui na Via Láctea, no Sistema Solar? Existe essa possibilidade também. Essa também é uma das alternativas que vem sendo buscadas pelos cientistas, né? Vendo aí outras possibilidades, ao invés de tentar modificar drasticamente planetas próximos que, obviamente, não têm a capacidade de sustentar a vida terrestre. Tem essas possibilidades de achar um que já são próximos. Eles, inclusive, acharam um, chamam Kepler 186f, né? Então ele é um planeta que é bem parecido com a Terra, só que ele dista aqui da Terra 557 anos-luz. Então se a luz leva 557 anos para chegar lá, imagina uma aeronave espacial, né? Então antes de conseguir chegar nele, a gente tem que conseguir desenvolver a criogenia. Você que é especialista em gelo, sabe como é que funciona a dificuldade de manter alguém vivo num ambiente que você está construindo gelo. Se tem uma coisa que eu entendo, meu amigo, é de caipirinha, de... Então, temos um ponto. Pensando nisso, né, eu acho que não tem uma alternativa fácil, como você falou, o melhor parece ser a gente consertar a nossa janelinha aqui, pegar aquele velho silver tape Exato. e resolver tudo que tem para resolver. E esses planetas, assim, as estruturas geológicas deles são similares às daqui da Terra? Por exemplo, tem placa tectônica nesses planetas, essas placas tectônicas são similares às daqui também, tem continentes, e como que funciona mais ou menos? Ou varia muito de um planeta por outro, né? Não dá para a gente ter uma ideia assim e falar de uma forma mais generalista. Então, a gente volta para aquela questão da ordem deles a partir da distância do Sol, né? Então a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e seria mais ou menos os estágios planetários que eles passariam ao longo da sua evolução. Então a gente tem hoje evidências geológicas que a Terra já esteve no estágio em que Vênus está hoje e que Mercúrio também, ela já foi uma bolinha de fogo, que é o estágio de Mercúrio, ela já foi uma coisa que começou a se resfriar e a se diferenciar, que como Vênus está ameaçando ficar, então Vênus hoje ameaça ter um pouco de placa tectônica, mas não tem ainda, porque ainda tem uma temperatura muito alta, tem camadas rochosas, mas não tem ainda atividades tectônicas como a gente tem no planeta Terra hoje. E aí Marte seria o processo posterior, que seria um estágio final, quando você não tem mais tectônica de placa nenhuma nos planetas. Então seria mais ou menos essa ordem que a gente teria na evolução aí dos planetas, e aí com isso a gente vê essas diferenças, né? E o interessante também é que Vênus seria anterior ao que a Terra está, né? A Terra está aqui na zona habitável, constituindo aí oceanos, essas possibilidades todas de atmosfera e tal. E Marte já não tem mais movimentação de placa tectônica. Só que não só em planetas a gente tem essas possibilidades. As luas de Júpiter, por exemplo, algumas delas têm evidências de terem atividade tectônica também, apesar de serem ali constituintes muito mais gasosos, né? Os planetas gigantes, eles são mais gasosos do que rochosos, mas algumas das luas têm essa possibilidade de terem as placas tectônicas também. Então, também já foi pensado em fugir para alguma das luas de Júpiter, lá como o Thanos morava em uma delas. Então, a não ser que a gente também passe por um processo de terraformação para que a gente chegue lá. E, infelizmente, a gente não tem as joias do infinito aqui para só no estalo de dedos conseguir construir. Ah, mas nada que a gente não possa resolver, né? A gente já tem a equipe formada aqui para ir atrás disso.
Temos, o pessoal está se mobilizando aí. Lucas, e pensando nisso tudo, né? Joias do infinito e tal, mineração nesses outros planetas me parece ser um negócio mais palpável, talvez. Mandar, por exemplo, uma nave espacial para um meteoro. Já ouvi essa possibilidade, né? Que tem meteoros de materiais valiosíssimos que daria para você fazer uma extração em um meteoro, um asteroide ou em um planeta e trazer para cá. É muita viagem assim, cyberpunk, ou de fato é possível fazer isso? Isso é uma realidade, né? A gente tem que alguns desses planetas chove material que a gente conseguiria utilizar, né? Tem planeta que chove diamante, tem planeta que é muito rico em materiais que a gente utiliza na siderurgia, por exemplo, minerais metálicos, essas coisas todas, e seriam excelentes formas de ter uma mineração. E nisso é que a evolução tecnológica da exploração espacial tem sido muito importante, né? Porque a partir do momento que você tem uma nave que ela consegue ir e retornar sozinha, né, sem estar nem tripulada, você pode entupir ela de drone e fazer os drones minerarem, né, e depois, de alguma forma, você tenta trazer isso de alguma forma. Então, essas evoluções tecnológicas aí, essas pesquisas lá da SpaceX e da NASA, podem ser muito importantes para que a gente comece essa exploração mineral espacial. Então quer dizer que o Michael Bay, no excelente filme Armagedon, tinha razão, né? Dá para minerar, é importante a gente treinar os nossos petroleiros para fazerem viagens interespaciais, né? Eu ia falar internacionais. Para fazer viagens interespaciais, né? Uma das premissas básicas é que é muito mais fácil você treinar um técnico de mineração a viajar para o espaço do que um cara do espaço, um astronauta, a fazer uma atividade de mineração. Você vê como é técnico o nosso trabalho dentro de uma mina. Perfeito, vocês são os nossos super-heróis. Aí, as joias do infinito a gente já tem que ir atrás. Beleza. Então, pensando assim nesses dois planetas mais próximos, né? Vênus, quente pra caramba, mais quente do que Salvador, não consigo nem conceber. Marte, mais frio do que Curitiba. Os curitibanos agora estão malucos, cabeça explodiu. Qual dos dois tem mais possibilidade? Qual dos dois você acha que é mais possível da gente em algum momento criar uma colônia ou fazer algum tipo de habitação? Os dois são bem difíceis, para falar a verdade, assim, olhando as condições e o tanto que a gente precisaria modificar dentro do sistema do planeta como um todo, é uma coisa muito difícil da gente imaginar de ser feita e planejar. Seria um caso extremo, né? Um caso apocalíptico de a Terra já vai explodir daqui a 200 anos e a gente precisa realizar isso de alguma forma. Então converge toda a produção de energia do planeta para tentar fazer isso. Mas quem é que vai se mobilizar para uma questão dessa, né? Porque não vai ser todo mundo que vai ser transportado. A gente já viu filmes suficientes para saber que nessas situações só quem tem muito dinheiro é que vai para a nova colônia. Então seria muito difícil de você conseguir realmente mobilizar, a não ser que a gente descubra alguma fonte energética muito boa e que permita a gente gastar muita energia para realizar uma modificação dessa. Atualmente, pelo menos, né, os processos são bem complexos e bem demorados. Então, talvez também com a evolução da tecnologia, uma evolução de robótica, aí a gente tenha novas possibilidades de realizar coisas desse tipo, de formas mais sustentáveis, mas atualmente é tudo ainda uma especulação muito grande. Como eu falei, o ideal seria a gente convergir nossas energias para tentar salvar o planeta que a gente vive do que para ir para outro. Até porque animal também não vai, né? A gente está vendo isso só para levar os seres humanos, mas animal ninguém está pensando em levar toda a fauna do planeta para lá. Perfeito, entendi. Então, Lucas, resumindo todo o programa de hoje, eu posso chegar, pegar minha latinha de picha aqui, lá no muro onde estava escrito terraformação de outros planetas e pichar embaixo. Se foda, não é isso, né? Exatamente. A gente chega lá, esse aí não sabe nada do que tem que fazer, tá querendo morar em outro planeta ao invés de salvar o que ele mora. Perfeito. Então, vamos cuidar do nosso, né? Sempre melhor. Como nossos ouvintes cuidam aqui do nosso Geologia Geral. Oh, muito fofos. Beleza.
Beleza, então, pessoal. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que eu, particularmente, não quero viver em outros planetas que não tenham piroquinhas voadoras na parede. Seria um planeta curioso de se morar. Várias piroquinhas ali seria interessante. Aprendemos também que parece que tem lugares mais quentes do que Salvador, mas lugares mais frios do que Curitiba, por enquanto, é só especulação. Apesar de, pelo menos os mais próximos da gente aqui, são minimamente mais frios. E aprendemos também que com um rolo de silver tape e um tubo de Durepox, talvez tenhamos alguma chance. São as duas formas de consertar tudo no universo. Silver tape e WD. Se você precisa que mexa, bota WD. Se você precisa que pare de mexer, bota silver tape. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.